2 minutos, 3 minutos para terminar o jogo, um chute espetacular no ângulo, mas ainda tivemos força para criar uma, até mais 2 oportunidades, quase viramos o jogo. A gente não sai contente completamente, óbvio que não sai contente porque não conseguiu vencer, mas entende que a equipe se entregou, criou as oportunidades, faltou aquele detalhezinho que às vezes falta no futebol, talvez porque fosse sábado à noite, que não é dia de clássico. Se fosse domingo, provavelmente teríamos vencido. Tudo bem, mano. Esse detalhezinho, de repente, pode ser um nervosismo a mais. O Palmeiras tem tido dificuldades contra o Corinthians, não é de agora, né? Um time que tem essa rivalidade normal. A gente percebeu o Palmeiras muito acelerando o jogo no começo do jogo, né? E aí, acho que no segundo tempo foi uma coisa mais diferente. E se você entende que pode ter sido um pouco essa parte do nervosismo, decisões técnicas um pouco erradas, enfim. Olha, a primeira parte do jogo nós recuperamos muitas bolas, nós marcamos bem no campo do Corinthians, recuperamos as bolas, mas perdemos imediatamente depois de recuperá-las. Porque conduzimos demais a bola, carregamos um pouco em demasia, foi um dos assuntos abordados no intervalo. Escolhemos alguns caminhos também errados, talvez não escolhemos os mais fáceis. Nós tínhamos um caminho pela esquerda muito aberto para iniciar a jogada de ataque, porque o Coelho fechou o Júnior Urso para marcar na hora de defender e não tinha ninguém para pegar o jogo. Para ganhar um jogador a mais no meio campo, ele trouxe o Júnior. Então podíamos fazer 2 contra 1 pelo lado esquerdo mais vezes, como fizemos no segundo tempo. E aí forçamos a jogada e criamos jogadas mais agudas. Poderíamos ter feito isso já desde o primeiro tempo. Então essas pequenas correções fizeram a equipe melhorar. E a ansiedade pode vir junto, né, com determinados jogos. Hoje eu estava olhando Bayern e Borussia e os primeiros minutos também foram muito parecidos com os nossos, muitos erros, né? E são equipes experientes, extremamente qualificadas. Às vezes tem a ver com o momento que você passa, um resultado às vezes anterior, que te cria uma pressão maior, ou às vezes o próprio jogo em si, né? Traz esse componente que a gente tem que saber conviver com ele. Ele vai estar presente em jogos grandes sempre, né? E nós temos que dosar essa vontade, essa disposição com o gesto técnico, com as decisões técnicas, porque elas são extremamente importantes para nós construirmos melhor as jogadas, como fizemos no segundo tempo. Tudo bem, mano? Boa noite. Queria te ouvir sobre o Borja, né? Muito se falou durante a semana sobre a sua declaração aos canais ESPN, o programa Bola da Vez, se analisando ali o momento da contratação do Borja, de que talvez ele tivesse sido elevado a um patamar que ele ainda não tinha. O empresário do Borja chegou a fazer algumas críticas a você, e o próprio Borja, numa entrevista a uma rádio colombiana, disse que essa crítica ou essa sua análise doeu na alma e tudo mais, e você o chama para a segunda etapa. Como é que tem sido essa relação, se vocês conversaram sobre tudo isso, e o que você projeta em relação a ele, especificamente nessa reta final de temporada, por favor? Bom, a única coisa que me interessa nessa conversa é a alma do Borja, que é muito boa, e eu não quero de maneira nenhuma atingir, porque não é a minha intenção. Fiz um comentário absolutamente normal, mas vocês sabem que fazem o que querem com o que a gente fala, então já levaram para lá, já levaram para cá. A resposta completa que está ali não pertence toda ela ao Borja. Eu estava falando algumas coisas mais gerais daquilo que penso sobre, às vezes, as expectativas que se criam e os momentos difíceis de atendê-las, né? Então, não conversamos, óbvio que conversamos, né? E vou utilizá-lo porque ele faz parte do grupo e tem condição de entrar, e entrar bem como entrou, poderia ter feito o gol da vitória, teve uma grande oportunidade para fazer. Então, enquanto ele estiver no grupo, ele vai estar sendo utilizado como um profissional do clube. Mano, algumas posições a gente já vê jogadores tendo uma sequência, se afirmando. O Zé Rafael vem de bons jogos, o próprio Daverson, na ausência do Luiz, jogou bem. Mas tem uma posição que me passa a impressão de que não tem um dono garantido, que é a função do meia mais centralizado. Quando entra o Lucas Lima, não se afirma. O Scarpa, e nem estou falando do pênalti, falando do jogo, é um jogador que não vem mostrando a mesma regularidade de outros momentos. O Veiga tem entrado pouco. Essa é uma posição que você ainda não achou o cara que te resolva os problemas durante os jogos?
É uma posição em que a gente tem oscilações ainda, né? Eu sempre procuro montar as equipes com uma ideia de 2 atacantes mais atacantes e um deles de beirada que tem capacidade de se juntar aos homens de meio para construir as jogadas. Acho que o time fica mais completo assim, né? Então o Zé Rafael já entrou e já fez bons jogos. O William sempre entra também numa condição, mas daí seriam 3 atacantes, você perde um pouco essa capacidade de armar mais. Então temos que ir ajustando isso. Acho que a equipe melhorou na construção, mas precisa ser mais estável na construção, mais qualificada. Mas aí não vale só para a função de meia, vale para a equipe como um todo. É verdade que a bola passa mais e a incumbência mais de construção é desse jogador, né? Então vamos tentando dar maturidade para eles entender as escolhas, né? Entender quando acelerar o jogo e quando dar ritmo, controlar mais o jogo, quando vir buscar a bola no pé e quando atacar espaço, para aproveitar a situação que o adversário te dá. E aproveitar principalmente quando o nosso jogador está com a visão descoberta da jogada, porque essa é a hora de atacar o espaço. Essa não é a hora de vir buscar, porque esse jogador que está com a bola já está na condição de armar uma jogada. Então, achando e construindo essas questões com a equipe, ela vai amadurecendo e vai melhorando. Mano, quando o Palmeiras teve o pênalti, estava 0-0 o jogo, né? Se tivesse o Palmeiras convertido, aproveitado a oportunidade, poderia ter sido diferente a história da partida? Eu não tenho bola de cristal, mas poderia. Tal era a superioridade que tínhamos naquele momento, né? E aí, certamente não tomaríamos um contra-ataque tão aberto, que foi o lance que originou o escanteio e Michel acertou aquele chute espetacular. Mas o futebol é assim, né? Num momento como aquele, uma penalidade máxima precisa ser convertida, né? Essa é a regra do jogo, é um clássico com valor importante, construindo a jogada como a gente estava construindo. Você aproveitar uma situação é fundamental para tentar construir mesmo a sua vitória. Mas, às vezes, o futebol é duro. Provavelmente já vencemos quando o nosso goleiro defendeu um pênalti. Aliás, vencemos recentemente o jogo do Ceará, né? Então, vento que venta lá, venta cá. Mano, para a disputa do título, ainda isso dificultou muito, mesmo sendo um clássico, claro que não sabemos, o Flamengo pode perder amanhã, aí diminui um ponto, vamos esperar. Vai secar o Flamengo amanhã? Os secadores do Flamengo não têm tido muita felicidade, né? O Flamengo tem tido os méritos de fazer os seus resultados, mas uma hora também vai não fazer. Mas é importante, lógico, a gente fazer a parte da gente. Eu tenho falado muito sobre isso. Mas levamos o sentimento para casa hoje de que merecemos construir a vitória. Escapou por esses detalhezinhos do jogo, mas jogamos com mérito para construir a vitória. Eu acho que isso é importante. Mano, outro dia, nessa linha aí da pergunta do Lian, você falou que o verde é o verde da esperança, né? Em relação a título, tal. Ficou menos verde agora, vamos falar a verdade. Não sei, vamos esperar. A rodada termina amanhã. Mano, boa noite. Você é um técnico conhecido por ir bem nos clássicos. E o Palmeiras jogou muito bem hoje, só que apesar disso acabou não conseguindo vencer. Você acha que não conseguiu vencer por causa do nervosismo, da pressão de não ter conseguido vencer os últimos derbys? Você acha que isso atrapalha a equipe na hora de finalizar a jogada? Não. Bom, o futebol é um conjunto de coisas, você não separa todas as coisas, mesmo que você aborde o assunto com seus jogadores, que para trás não se resolve mais nada. Você só pode resolver para frente. E hoje era o clássico para frente. Penso que jogamos para merecer vencer, mas o futebol nem sempre é um jogo de justiça. Às vezes também vencemos quando não merecemos tanto, né?
E hoje foi a nossa vez de pagar a conta. Mano, boa noite. Queria te perguntar sobre o Luiz Adriano, qual a situação dele, se dá para pensar em contar com ele no próximo jogo, e se você acha que até pelo número de chances criadas e não convertidas hoje, ele acabou fazendo muita falta na partida de hoje. Você sempre quer contar com todos, e o aproveitamento de Luiz Adriano tem sido muito bom, né, em relação às chances que ele tem e o número de gols que marca. Mas poderíamos ter feito com o Davidson, no primeiro lance do segundo tempo, de cabeça, uma grande defesa do Walter. Poderíamos ter feito com o Borja, a bola que caiu e pegou sem pulo e chutou por cima, né? E aí não estaríamos aqui falando esse assunto. Então, não quero ser injusto com os jogadores que entraram. A avaliação sobre Luiz Adriano me parece unânime sobre a qualidade que tem. O jogador sentiu um desconforto. Existiu o risco de você ter um rompimento de fibra, que não aconteceu, mas se o colocássemos em campo, hoje teríamos um risco muito grande em relação a isso. Um rompimento significaria aí 4, 5 semanas para frente. E aí, se todos acham ele muito importante, achamos também você perder 5, 6, 7 semanas para frente, já encerraria o campeonato. A gente entendeu que não deveria correr esse risco em relação a ele. Boa noite, senhores.